Bom, vamos ver se agora vai, né? Guardar a Ana entrar, né? Deu um probleminha aí no aplicativo. Solicitação para ela. Ana, acabei de enviar a solicitação para você participar, tá bom? Ufa! Eita! Eita! Ai, que bom, Ana. Ih, tá congelado você, tá congelado. Não, Agora voltou. agora já tô. Já tô. Ô, Ana, eu acho que isso tudo é Oi. para a gente entender que se a gente vai falar de morte, no mínimo a gente tem que saber lidar com isso, né? Gente, é assim, são várias pequenas mortezinhas, né? Que a gente não deu certo, não deu certo, a gente vai ficando numa angústia. Mas agora já estamos Ai, aqui, já estamos juntas. primeiro, assim, super grata por você ter aceito o convite. Acho que você vai ajudar muita gente. Eu li o livro todo. Hum, Maravilhoso. Fiquei muito encantada, não só com as palavras do Gilberto, mas muito encantada com tudo que você disse. Vou te hum. apresentar para as pessoas, tá bom? A Ana Penido é jornalista, peguei no seu Insta, jornalista por formação, educadora por vocação, idealista por compulsão. E o amor eterno do Gil. Ana, o livro realmente é maravilhoso. Sempre que eu começo com o Gilberto que chegou, com o amor que chegou. Hum. Então eu vou te. E me chamou muita atenção na sua escrita no livro, quando você coloca, eu vou ler o trecho. No encontro de vocês, né? Quando vocês se encontram lá, você escreve. Olhava para o seu emaranhado de dores e me lembrava dos meus cabelos de menina, cheios de nós que me custavam muitas lágrimas para desembaraçar. Antes de eu fazer a pergunta, eu vou pedir para você dar boa noite para todo mundo, né? Tá todo mundo muito ansioso para te ouvir. Então, é um prazer estar aqui. Como eu sempre digo, falar para mim tem um efeito curativo, né? E se eu puder falar para pessoas que estão vivendo coisas semelhantes ou que querem aprender um pouco com a experiência vivida, isso faz com que também todo o sofrimento possa ter um outro significado, né? Então, ressignificar o sofrimento a partir do compartilhamento, dos aprendizados e dos bons momentos, das boas memórias, com outras pessoas é um prazer. E por isso é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Tereza. Obrigada. Quando você fala desse Gilberto que chega, me chamou a atenção que você tenta escapar desse amor, não é isso? Eu queria ouvir um pouco sobre esse Gilberto que chega. Bom, então, quem lê o livro sabe que eu era estudante de jornalismo quando eu assisti um programa de TV e vi Gilberto lançando um dos livros mais incríveis que ele escreveu, uma reportagem sobre exploração sexual de meninas no norte e nordeste do país. E eu fiquei encantada porque eu estudava jornalismo com a intenção de dar visibilidade aos invisíveis. A questão social sempre me motivou, foi minha grande vocação, é o que eu faço a vida toda, né? E sou monotemática, como eu digo. E aí, quando você é jornalista e você vai para as redações, as pessoas só querem saber do problema, né? Do drama, da tragédia, do sensacionalismo. A maioria dos jornalistas tem essa visão meio cética, pessimista, crítica da sociedade, né? Da realidade. E eu tinha até essa pecha lá, né, nas redações, que era a menina que toma conta da creche, porque eu era meio destoante, assim, do restante. E eu meio desencontrada, querendo inventar um novo jeito de fazer jornalismo ou de usar a comunicação a serviço das causas sociais, de repente encontro aquele homem eloquente,
né? E completamente conectado com essa causa de usar a comunicação para defender direitos, para melhorar o mundo. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer na minha vida. Esse homem está dizendo aí exatamente o que eu queria ouvir. Mas, obviamente, que também era um homem simpático, bonito, charmoso. Muito. E aí, ele ficou no meu imaginário. Eu passei a ser uma seguidora, mesmo sem redes sociais, né? Lia os artigos, acompanhava as palestras, lia os livros. Mas Gilberto era muito intenso, muito assediado, tinha uma vida muito atribulada. Como ele mesmo conta no livro, tinha uma questão assim, não era muito confiável do ponto de vista assim de um relacionamento mais fixo. Então, ele era um risco muito grande. Ele era um risco muito grande. Eu estava lá morando em Salvador, ele estava morando em Nova York, Brasília, depois Nova York, quer dizer, não tinha muito como a gente se encontrar, mas quis o destino que a gente se encontrasse. E quando a gente se encontrou, a coisa foi muito poderosa, né? Como se, é o que eu falo no livro, né? Como se o nosso amor só estivesse esperando para acontecer. Foi muito intenso em todos os níveis. A gente já começou a fazer projetos juntos e tinha aquela ligação, tinha aquela vibração muito forte, muito, né? Era um imã ali. A gente não conseguia ficar longe um do outro, mas eu precisei de tempo para ter coragem para me jogar nesse mar bravio. E aí foi um tempo importante para a gente amadurecer e chegar no momento certo do amor florescer, né? E foram Sim. 20 anos incríveis. Valeu a pena esperar 3 anos até que a gente estivesse pronto para viver os 20 anos que se seguiram. E eu não me arrependo de nada, nem dos primeiros, nem dos últimos. Que bom que você não escapou, né? Que bom. Mas o meu Que você. coração é um coração de libriana. Ele Ah, pondera, pondera, mas ele nunca se furta a viver o que precisa viver. que lindo. O Gilberto, admirável ele, né? Eu acho que ficou assim, ficou célebre mesmo a frase dele, que ele fala: câncer é algo que não desejo para ninguém, mas desejo para todos a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida. E aí eu vou falar a tua frase, que você falou no TED. Câncer é algo que não desejo para ninguém, mas agradeço passar por essa experiência com dignidade, com sentido e com esse amor que vou compartilhar com Gilberto para o resto da minha existência. E aí eu vou te perguntar, o Gilberto fala muito, assim, eu me emocionei muito de verdade. Ficou muito uma coisa na minha cabeça, assim, algumas coisas realmente são bobagens. E a gente para nelas, né? E a gente dá um espaço para elas. Então isso, eu acho que o livro ajuda muito nesse sentido, da gente ver como tudo é transitório mesmo, né? Da certeza, apesar de nós sabermos que aqui é uma passagem, a gente acha que não para muito para pensar e nem dá para pensar o tempo todo. Mas o livro traz essa clareza, fala de Gilberto e a sua também traz essa clareza. E aí eu queria te perguntar, eu imagino que é uma mistura de sentimentos diante da notícia para o Gilberto, mas né, a intenção dessa live é saber sobre você, saber sobre o seu luto. Eu queria que você me falasse da sua mistura quando vem a notícia do câncer, porque Gilberto fala do sonho, né? E aí depois ele faz os exames e tudo. Eu queria que você me falasse um pouco da sua mistura diante da notícia. Então, o primeiro impacto assim foi porque ele teve o sonho, ele me contou o sonho e ele disse que ia fazer o exame. Mas como o médico dizia não, não deve ser nada, né? Eu fui jantar com meu sobrinho
e meu irmão que estavam em São Paulo, vindos de Salvador, de Lisboa, enfim. E aí, quando a gente estava saindo do restaurante, caminhando pela Avenida Paulista, toca o telefone e era Gil dizendo: olha, parece que o exame deu alguma coisa. Nessa hora, você tem vontade de cair no bueiro na Avenida Paulista, né? Tem vontade de entrar num buraco para não ouvir mais nada, porque tudo já começa a acontecer dentro de você. Todas as possibilidades já começam a transitar pelo seu imaginário. E te tira o fôlego, te tira o chão mesmo. E quando eu cheguei em casa, a única coisa que eu queria era abraçar, ficar muito junto dele. Essa era a minha primeira reação foi essa. E essa reação continuou pelos 10 meses que a gente viveu. Eu fui simplesmente abrindo mão de todas as outras coisas na minha vida. Estava vivendo um momento muito intenso profissional. Eu viajava 2, 3 vezes por semana. Estava no auge mesmo, assim. Mas eu não tive nenhuma dúvida de que aquele momento era um momento único, que precisava ser vivido em sua inteireza. Então, para mim, estar do lado dele era um conforto. Mesmo que fosse para dividir as piores agruras, estar do lado dele me dava uma serenidade incrível. O que eu não podia era ficar longe dele, mas perto dele, seja num hospital, seja aqui em casa, seja no consultório dos médicos, onde a gente tinha que ouvir as piores notícias, se eu tivesse do lado dele, eu estava serena. Até porque ele encarou tudo com tanta fleuma, tanta dignidade, que o mínimo que eu podia fazer era, como eu falo no livro, seguir os mesmos passos daquela dança que ele foi, de alguma maneira, propondo para a gente, né? Eu acho que se eu tivesse ficado doente, ele teria ficado transtornado. Mas para ele, que sempre achou que uma tragédia iria acontecer, o fato da tragédia ter sido com ele foi o grande alívio. Se tivesse sido com qualquer um de nós, para ele teria sido muito mais trágico. Mas o fato de ser ele que teria que carregar aquilo, era mais fácil para ele sofrer o sofrimento dele do que sofrer o nosso sofrimento, né? Então eu queria, isso, me dedicar a ele, fazer tudo que eu pudesse para aliviar o fardo dele, estar muito colada, viver cada momento como se fosse o último. E foi assim que a gente viveu 10 meses, todo minuto, como se fosse o último. E aí, quando é o último, Tereza, a gente vive com uma beleza, com uma intensidade, com uma entrega, né? Com uma paixão, que foi isso que, na verdade, se traduziu nesse tempo da doença, né? Foi essa entrega avassaladora a um amor incondicional. Lindo, Ana. Ele fala muito, me lembrou muito Drummond, dos olhos de primeira vez, né? Como se começasse a acontecer os olhos de primeira vez. Ele fala um exemplo, uma coisa que eu lembro no jardim, até quando ele estava pela rua, como ele começou a enxergar as coisas. Esse olhar começou a te compor também pelo que estava acontecendo com ele. Sabe esse olhar que a gente vai perdendo mesmo, né? A gente vai começando a ficar no automático. Uma coisa que ajudou foi justamente a gente eliminar os ruídos externos, né? Como eu comecei a trabalhar menos, aí foi chegando também essa coisa de ficar mais dentro de casa, porque a gente saía, fazia um programa, mas ele se cansava, a gente tinha que voltar. Então, os ruídos foram sendo eliminados e a gente pôde ouvir outras coisas, ver outras coisas que a gente não se dá o tempo e o direito de ouvir e ver. Então, era bonito, porque Gilberto parecia polêmico, ele parecia, né, enquanto jornalista, a persona dele era muito direta, era muito
incisiva, mas ele sempre foi muito poético, né? Ele tinha um olhar marginal para a vida. Sempre ele conseguiu ver coisas que outras pessoas não viam, porque ele tinha essa sensibilidade dele mesmo se sentir marginal, né? Se sentir uma pessoa fora do sistema, sempre meio desajustado. Essa empatia que ele tinha com o desajustado fazia com que ele visse beleza, né? Que ele visse potência onde outros só viam limitações ou mazelas. E aí, quando ele vem para dentro de casa e para dentro de si mesmo, ele começa a ver também as belezas nessas pequenas coisas que fazem parte do nosso cotidiano mágico, né? Como ele diz, o cotidiano extraordinário. Essa coisa de você ver os passarinhos que vêm comer as sementes de girassol no pé da jabuticabeira, que parece tão trivial, né? Todo dia eles vêm. Mas é tão mágico aqueles passarinhos ali e a disputa deles, e um que defende o outro, e ao mesmo tempo a flor que desabrocha e a chuva de granizo em cima das helicônias. Eram tantas imagens tão belas que a gente conseguia ver à luz desse novo ritmo que a gente se permitiu ter, né, nesses momentos. E aí, obviamente, que essa beleza externa vai fazendo com que você também comece a ver beleza dentro, né? Porque o encantamento diante dessas coisas também traz uma pureza, também traz uma luz interna, né? A gente começa a se conectar com o que há de melhor dentro da gente. E Gilberto sempre foi uma pessoa que encarou e riu dos seus defeitos, que ele dizia que eram muitos, mas no final das contas, obviamente que as qualidades eram muito superiores. Mas ele poder fazer as pazes com essas, digamos, com essas coisas que ele não considerava tão nobres da vida, da trajetória dele, para poder se conectar com aquilo que havia de mais especial no seu legado, nos seus sentimentos, na sua sensibilidade, na sua preocupação com o outro, na sua vontade de mudar o mundo, na sua dedicação a mudar o mundo, né? Então, tudo isso foi aparecendo em todos os momentos, nas palavras, nos gestos, no prazer de tomar um banho de cachoeira, como se também fosse assim o suprassumo, né, do prazer, na relação que ele foi restabelecendo ou aprofundando com as pessoas mais próximas, na delícia, né, de viver a vida de avô com Zeca, nas trocas com os filhos, enfim, todas essas coisas que eram cotidianas e que viraram muito, muito especiais. A Esther é a mãe dele? A dona Esther, a mãe. Tá falando Nora, ela tá dizendo aqui que te ama muito, tá? Dona Esther, quero deixar um abraço, é uma mãe, né? É um lugar também muito especial para essa despedida física, né? O lugar de mãe. Você acha possível toda essa, acho que é serenidade mesmo a palavra, né? Porque vocês receberam isso que estava chegando. Eu entendo que vocês receberam. E que nem sempre as pessoas conseguem receber. O Gilberto recebeu claramente, e ele falava da morte, né? Foi muito bonito ele ter aberto, acho que até para começar a quebrar mesmo esse tabu, para se falar sobre a morte, para poder finalizar tarefas, né? Se você não tivesse essa leveza, ou acho que essa intimidade de conseguir falar da morte, você acha que seria diferente, Ana? Eu acho que muitas coisas seriam diferentes, Teresa. A primeira é que se você não considera a morte como uma possibilidade real, você vai se iludindo e deixa de viver a vida que você tem para viver na expectativa de que isso pode durar mais, né? Então, assim, o fato da morte ser uma possibilidade iminente
faz com que você aproveite melhor os dias que lhe são dados, né? Então, assim, que você abrace cada dia como um presente. Se você fica na pressuposição de que a cura virá, ou na luta incessante só por isso, só por essa possibilidade, você fica sempre projetando o que virá, a cura que virá. E você deixa de viver o dia que tem para ser vivido. Essa questão de estar presente, a finitude traz quando você a encara pelo chifre, assim, quando você olho no olho. Então, assim, se é o presente que eu tenho, eu não vou desperdiçar esse presente. Mas se eu fico projetando um futuro né, aí eu acho que seria muito diferente também, porque de alguma maneira eu não teria me preparado como a gente tem que se preparar. Ih, deu uma travadinha. Um final não tão bom. Deu uma travadinha e voltou. Oi. Estou dizendo que é importante a gente se preparar. Assim, para mim, foram 10 meses em que eu vivi o presente, mas eu fui me preparando. Eu fui me preparando e ele foi me preparando e eu fui preparando ele para o que viria. Sem subterfúgios, sem auto-engano, sem ilusões. Fé a gente sempre teve. Esperança a gente sempre teve. As coisas não são conflitantes. Quero dizer assim, não é porque você encara que a morte pode acontecer que isso arrefece a sua força de buscar a cura. Não existe essa dicotomia. As chances são ali, marcadas. Pode viver ou pode morrer. E você tem que considerar que essas duas possibilidades podem acontecer e você vai trabalhar para que a vida se perpetue, mas você também vai entender que se esse não for o desígnio, se esse não for o destino que está reservado para você, você vai ter que abraçar esse destino que vem. Não dá para brigar com coisas que são tão mais poderosas que a gente. A gente briga com o que está do nosso alcance, com o que é do nosso quilate. A gente não briga com o que é o mistério. O mistério não está aí para ser brigado, está aí para ser abraçado, para ser acolhido. Né? Então, assim, o mistério que cada um dá o nome que quer, que dá a interpretação que quer, mas tem coisas que estão muito acima das nossas possibilidades, né? E eu comecei a entender isso quando eu contei essa história já uma vez, né? Porque eu perdi 2 bebês. Você tem o controle sobre, né? E mesmo assim com dificuldade sobre a concepção. Mas se essa vida vai chegar a termo, né? Se o seu bebê vai nascer, também está fora do seu domínio, do seu controle. A mesma coisa com o Gilberto, né? Eu e ele abraçamos o mistério. Ô, Ana, essa Ana que perdeu os bebês era muito jovem, mas a maneira que ela recebeu, você acha parecida? Ai, não, é muito diferente você viver uma experiência como essa aos 20 e poucos anos e aos 50, né? Para mim, os meus bebês. E também tem essa coisa de filho, né? Filho é um pedaço da gente. Então, aceitar a morte de um filho é aceitar que um pedaço físico da gente morre, né? Então, mas eu era muito nova e eu não tive condição de lidar com isso da melhor maneira, até porque como eles os bebês né, a gestação foi só até os 3, 4 meses, as pessoas não encaram isso como uma perda real. O luto não Uma perda reconhecido. é o luto não reconhecido, né? Então, as pessoas não ritualizam isso, as pessoas não te... elas ficam constrangidas e o máximo que elas dizem é ai, vamos logo partir para outra, né? Vamos tentar outro. Como se a gente não tivesse que primeiro absorver a perda para depois pensar no dia seguinte, né? Então, eu não pude chorar os meus filhos, eu não pude enterrar os meus filhos, e isso foi muito difícil, porque eu não deixei que eles fossem.
né? Eu segurei os meus filhos, eu conto essa história que muitos anos depois, né, uma amiga que é monja, que faz trabalhos espirituais, disse: você carrega os seus filhos até hoje. E eu tive que fazer um trabalho muito forte para deixá-los ir. Que é isso, você tem que deixar que as pessoas façam a sua travessia. Isso não quer dizer que eles não estarão sempre comigo. Meus filhos estarão sempre comigo. E minha filha, Joana, que hoje tem 25 anos, ela sabe que ela tem 2 irmãos. Mas eles têm que seguir o caminho deles, né? A memória deles estará sempre comigo, assim como o Gilberto fará parte da minha vida e será meu companheiro para sempre. Eu não consigo imaginar uma vida em que eu não tenha Gilberto soprando alguma coisa no meu ouvido, entende? Como ele faz, né? Ele vai mandando mensagem pelo sonho das pessoas, pelas imagens que vão aparecendo, pelas imagens que eu mesma vou criando, pelos diálogos que eu vou imaginando que eu teria com ele. Ele é muito presente. E eu gosto disso, né? Não é algo que me entristece, é algo que me conforta, que me fortalece, que me anima, né? Que me traz um nível de cumplicidade enorme. Mas, mas é isso, hoje eu tenho muito mais maturidade para viver essa perda do que eu tinha quando os bebês se foram. Mas a relação que você tem hoje com os seus mortos é muito parecida. É muito bonito o que você está falando, essa coisa de receber, de entender, né? Essa coisa do universo mesmo, né? Do que está acontecendo, dos mistérios que nos cercam, né? O que é nosso, o que não é, o que eu tenho que deixar aí. Muito bonito o que você está falando, Ana. Eu queria que você me falasse um pouco, que é linda a narrativa, né? Quando você fala da despedida, é uma coisa. Eu queria que você me contasse desse momento da despedida. Esse momento da despedida foi um momento dos mais bonitos que eu já vivi na minha vida. Eu digo que talvez tenha sido o segundo momento mais potente. O primeiro, certamente, foi o nascimento de Joana, porque você gerar vida é algo, acho que, realmente é de uma magnitude que a gente não consegue Indizível, né? verbalizar, não dá para traduzir, né? O que é essa emoção de gerar uma vida, de ver um ser humano saindo de dentro de você, é muito visceral. Mas esse momento da passagem de Gilberto foi o reverso dessa medalha, né? Mas é uma medalha que ela inteira ela é potente, ela é preciosa. Era o outro lado da mesma moeda, né? De ver uma pessoa se despedir da vida com aquele nível de emoção e de entrega. Porque, para mim, o mais potente foi ter ajudado ele nessa travessia, que ele estava inquieto mesmo, sado, e poder dizer a ele: encontre ali o seu avô, navegue nesse mar, aproveite essa travessia, porque a gente vai estar bem, não se preocupe, já tá, né, já é o seu momento de descansar. Quer dizer, dar essa tranquilidade para que ele pudesse fazer essa passagem como ele fez, com tanta serenidade, né? As pessoas dizem que quem sofre de câncer de pâncreas sente muita dor. Gilberto teve muitos desconfortos, né? Boca machucada, mas eram mais desconfortos do tratamento do que da doença, né? A quimioterapia destrói o organismo das pessoas. Então, ele tinha muitos desconfortos gerados no tratamento. Mas a doença em si, ele não tinha dores. Ele não tinha dores. A única dor que foi manifestando foi a dor existencial. Porque você saber que vai morrer e não saber o que é isso, como é que isso acontece, ninguém nunca morreu. Uma ansiedade, dá uma angústia. Mas, mas o Gilberto, então, ficou angustiado
antes, 2, 3 dias antes, quando ele começa a ter os pesadelos, quando ele começa a dizer, tá chegando, e ele começa a fazer todas as despedidas, né? Ele era tão consciente, ele estava vivendo aquilo de uma maneira tão consciente que ele previu, né? Foi fazendo todas as coisas que tinham que ser feitas na hora que precisavam ser feitas, porque ele anteviu que estava perto. E, e aí ele foi ficando ansioso, mas na hora da partida propriamente dita, eu, eu tenho esse conforto que eu vou carregar sempre no meu coração, de ter ajudado ele a fazer uma boa passagem, né? E foi muito emocionante, né? Ele sedado e eu falando as coisas e aquela lagriminha correndo do rosto dele, né? E, e a gente ali tão perto, tão junto, tão colado, que era uma prova de que ele iria, mas a gente não se separaria, né? Que nossas almas que se encontraram por destino também permanecerão juntas por destino. E é muito engraçado, porque meu irmão diz que agora eu absorvi uma parte da personalidade de Gilberto. Diz meu irmão que é a melhor parte. Mas assim, eu era mais, digamos assim, modesta, né? No sentido de me expor ou dos meus sonhos, né? Muito querendo muito transformar as coisas, mas e agora eu tenho uma potência que ele deixou dentro de mim que eu sonho do tamanho que ele sonhava. E eu sou assim, eu tenho conseguido expor todas essas coisas da maneira como só ele fazia. Eu sempre fui muito mais reservada. Mas, assim, é quase como se realmente um pedaço dele tivesse se entranhado na minha própria personalidade, na minha alma. Foi o que eu aprendi com ele durante esse tempo todo que a gente partilhou a vida, né? Ana, primeiro assim, é lindo mesmo, essa passagem é linda, a paz que reina ali mesmo, é como se fosse sagrado, acho que a palavra é que foi sagrado, né? Como um lugar sagrado que é seu. E acho que foi possível por tudo que vocês viveram mesmo nesses 10 meses. Vocês, de alguma forma, não nós só nesses 10 meses, mas principalmente nesses 10 meses, né? Por todo esse espaço que vocês deram para a possibilidade, inclusive, dessa morte. Porque senão você não conseguiria dizer para ele vá, né? Vá em paz, trazer essa serenidade para esse momento e deixar ele ir. E não é fácil deixar ir. Quando ele vai, tem os rituais e tudo mais, é sempre um lugar, eu acho que de muita dor, quando a gente volta, né, para o mundo físico, sem aquela pessoa, né, o mundo físico dela, só que sem ela. É o quarto, é o lugar na mesa, é o lugar na sala, né? É o lugar na casa toda, né? O lugar dele, as coisas dele no banheiro, é tudo, acho que tudo está composto ali para recebê-lo. E aí você fala de força e ao mesmo tempo de uma cratera. Queria que você Sim. falasse disso. É que tem um pedaço que fica mesmo vazio. E a gente precisa aprender a conviver com esse vazio, porque nada nem ninguém substituirá. Não há essa ilusão. Então, quando me perguntam a vida depois do luto, há uma outra vida. Uma vida em que a gente carrega esse vazio, em que talvez os momentos que fossem plenamente felizes não serão mais, porque sempre terá essa nuvenzinha da saudade. Mas há como a gente também aproveitar a potência do vivido para se reinventar, né? Para em torno desse oco, desse buraco, a gente construir outras coisas igualmente potentes que possam equilibrar esse vazio que a gente carrega. Então, assim, se Gilberto me deixou tão cheia de amor, de autoconfiança, de potência, eu me sinto impelida a honrar tudo isso que ele me legou, podendo
continuar meu trabalho de contribuir com as questões sociais, com a educação, de continuar ajudando a criar os netos, de continuar vivendo a família, Dona Esté, a Miriam, a irmã dele, né? Os Shabats, que são as sextas-feiras que os judeus se encontram para rezar. Enfim, todos esses rituais e que ele me legou e tantos outros que eu estou inventando a partir do que eu aprendi com ele. Né? Então, o novo trabalho que eu estou me dedicando a fazer, que é muito mais ousado do que todos os outros que eu já fiz, novos hábitos, novas pessoas. Eu tenho conhecido muitas pessoas que perderam maridos, que perderam esposas, mulheres que estão passando por transições difíceis em sua vida. Então, eu estou também criando laços de cumplicidade com outras pessoas que vivem questões semelhantes às que eu vivo. E poder compartilhar com essas pessoas e poder oferecer também os meus aprendizados para elas tem sido muito curativo para mim. Então, em torno do vazio, tem muita coisa brotando, tem muita vida, né? Dilma, que a gente tem também trocado muitas coisas aí pelas redes sociais, ela acabou de colocar assim, Gilberto morreu vivo. É impressionante Vivo. como ele se faz vida a todo momento. Na hora que a gente discute o livro, na hora que a gente vai ver um projeto dele que está se desdobrando, na hora que a gente inaugura uma praça com o nome dele, na hora que os netos dele começam a crescer, se desenvolver e falar coisas tão interessantes, ele se faz vivo, ele se faz presente, né? Então, também tem outros Gilbertos nascendo em torno desse que não está mais aqui, né? E a Miriam tá falando uma coisa bacana, a sua cunhada, gravar os depoimentos, depois escrever, que a narrativa ajuda a elaborar e se reinventar. E eu vi que você fez isso, né? Você começou a gravar as memórias, não foi isso, Ana? É que, na verdade, a gravação foi durante o processo da construção do livro, né? Desde quando ele foi convidado a escrever o livro, ele já estava mais debilitado, então, ao invés de escrever, a gente foi gravando os depoimentos dele. E aí, depois que ele se foi, eu escrevi o livro, quer dizer, organizei e coloquei isso em palavras escritas, né? E escrevi a minha carta. Mas eu tenho falado muito nessas oportunidades, né, de conversas, de live, etc. E eu tenho escrito muito sobre o que vai acontecendo dentro de mim, né? Até para que eu mesma possa refletir, que eu mesma possa processar, ressignificar, entender o que está se passando comigo e os vários estágios do luto, né? Porque é muito interessante que o luto não é uma coisa estanque, Não. monocórdica. Ela Linear. vai e ela não vai também num fluxo único. Ela vai, ela volta, é uma maré, né? E cheia de movimentos. O processo do luto é muito cheio de movimentos. Então, ao Dinâmico. mesmo tempo que tem horas que está muito doloroso, tem horas que eu só quero falar dele rindo, porque são memórias tão gostosas. Então, poder escrever e compreender tudo isso e registrar e compartilhar, para mim, é muito poderoso. Agora, tem gente que tem mais dificuldade de escrever. Isso é uma coisa que eu gosto, eu sou jornalista de formação. Então, eu falo muito para as pessoas, olha, se para você for difícil escrever, liga o gravador do seu celular e começa a falar todas essas coisas que estão passando dentro de você e depois escute, compreenda, ou então entregue isso, né, ao universo, suas palavras, suas lágrimas. Tem essa coisa também de que muitas vezes a gente quer reter a tristeza porque parece que retendo a tristeza a gente retém a pessoa ou a gente homenageia a pessoa, né? Aquela coisa do luto sisudo em que você precisa estar triste para ser respeitoso com o morto. Isso não faz o menor sentido, né? Eu me lembro daquele filme Ensina-me a Viver. Lindo. Tem a Maud e o Harold, né? Eu, quando fazia teatro amador na faculdade, eu
fiz essa peça, né? E a Maud, ela quer justamente reinventar essa ideia de morte. Ela diz, mas por que mandam... por que se vestem de preto, né? Ninguém mandaria flores pretas para um enterro, porque flores pretas são flores mortas. Então, assim, por que que a gente não pode celebrar a vida ao invés de só cultuar, né, a perda, a tristeza em função da passagem? Eu acho que eu honro muito mais a memória de Gilberto, celebrando a vida que ele teve e tudo que ele nos legou e legou ao mundo, do que ficar pelos cantos, né? Isso não acho que seria compatível com tudo que ele me deixou, né? Seria uma incoerência da minha parte. Agora, cada um tem seu jeito, né? Cada um tem o seu jeito de lidar. Então, é preciso respeitar o seu jeito e não necessariamente agir porque há um protocolo determinado, né? Então, fazer determinadas coisas porque a gente acha que é o que se espera, ou porque o outro vai pensar, ou porque é assim que tem que ser, é muito diferente de a gente se respeitar quando a gente quer se recolher, quando a gente quer chorar, quando a gente quer também ter aquele momento de estar com o outro, né, na nossa intimidade dentro da gente. Então, ao mesmo tempo que eu vou, né, me exponho e converso, tem horas que também eu me recolho, e eu não quero partilhar com ninguém aquele momento. Meus momentos de lágrimas são momentos solitários, porque eu choro com o Gilberto, eu não choro com as outras pessoas. Meu choro é devotado a ele. Meu choro não é para buscar consolo. Quando eu quero consolo, eu quero dar risada com as pessoas. Mas isso é o meu mecanismo. Quando Sim. eu quero chorar com o Gilberto, né? A falta que ele me faz, a falta do corpo dele junto do meu, né? A falta da risada, dos trejeitos, dos programas, da vida surpreendente que eu tinha junto com ele. Isso eu choro com ele. E aí, quando eu estou com os outros, eu quero justamente poder não ficar o tempo inteiro nesse lugar da dor, né? Os outros são o meu antisséptico, assim, é para justamente sair da dor e poder respirar, né? Poder ter outras possibilidades que se descortinam. O choro é seu e dele. Na verdade é isso, né? É, você fez eu lembrar a doutora Graça. Vou colocar vocês em contato, você vai adorar ela. Ela fala isso, que, né, que quando o doutor Túlio falece, e à medida que o tempo passa, e que ela fala dele e tudo, mas ela também precisa de uma saudade, que é aquela hora que ela deita na cama, aquela coisa arde, mas que ela recebe muito bem, porque nessa hora tá só ela e ele. É. Aquela coisa doída, ela fala, né, que arde mesmo por dentro, mas eu recebo bem porque eu preciso disso, eu preciso desse momento com ele. Muita gente tem raiva, e aí é claro, respeitando o que você está dizendo, cada um tem um mecanismo, mas muita gente tem raiva da saudade. Qual é a sua relação com a saudade? Eu tô até vendo aqui um depoimento de Mariana, que ela diz, faz 20 anos que perdi minha mãe e não aprendi a viver sem ela. Mariana, eu não vou, eu nem quero aprender a viver sem Gilberto. Assim, porque Que lindo. quero que ele, de alguma maneira, ainda faça parte da minha vida. Então, uma vez um jornalista me perguntou, mas como foi se despedir de Gilberto? Eu falei, eu não me despedi de Gilberto. Eu ajudei ele a fazer a passagem, mas ele permanece de alguma maneira energeticamente, ele permanece afetivamente, ele permanece nos aprendizados, né? Nas fotos. Eu vivo com ele do meu lado, de alguma maneira, sempre ele está presente. Agora, eu não me paraliso diante da saudade. Eu não me paraliso. A imagem e a presença dele em volta de mim não me entristece, me alegram, me dão força, me dão confiança, me dão conforto mesmo. Então, a presença dele me faz bem. Essa presença imaginária, obviamente, né? Essa
que eu quero que permaneça comigo. Então, eu não quero aprender a viver sem isso. Agora, eu tenho uma disposição, que eu diria assim, potente para transformar isso em força para me levar adiante. Eu não me paralisei em nenhum momento. Não era isso. Assim, o fato de eu ter tido 10 meses para me preparar, e eu, como uma boa planejadora e uma boa libriana, eu pude me preparar, eu já tinha planos, né? Que era escrever o livro. Ele dizia para mim, você ainda não começou a escrever o livro. Eu falei assim, mas agora eu estou vivendo o livro. Não dá para viver e escrever ao mesmo tempo, amigo. Aqui é muito intenso. Se eu virar as costas para um computador para escrever um livro, eu vou perder a oportunidade de estar aqui pegando em você, te beijando, né, cuidando de você. De forma nenhuma, eu quero que o livro seja competidor. Agora é você, depois é o livro. Então, eu tinha esse plano, e esse plano foi a minha grande travessia, né? Foi, assim, 2 meses em que eu continuei com o Gilberto permanentemente ao meu lado, falando, inclusive, no meu ouvido, porque eu tinha que ouvir as gravações, falando nas palavras que eu estava redigindo ali no livro, revivendo todas as nossas histórias. Então, essa coisa de poder também ter revivido tudo e ainda registrado essa história que nunca se perderá, essa história que se perpetuará nesse livro, isso também foi muito reconfortante para mim. Eu perdi Gilberto, mas eu não perdi a memória. Eu não perdi a história, eu não perdi, né, a presença. Então, aí, cada momento eu tinha um plano seguinte, né? Eu ia sempre criando alguma coisa para o momento seguinte, para eu não ter aquele ato de dizer o que será agora, meu Deus? Eu não queria me ver nesse. Já bastava o oco dentro, não precisava Sim. o oco ao redor de mim, né? Eu não precisava eu mesma me enfiar no buraco, o buraco já estava dentro de mim. Então, eu fui construindo meus corrimões, né? Aquilo em que eu pudesse me segurar, para eu não cair no buraco. Então, era isso, era o livro, depois de ver minha filha que mora em Portugal. Aí, felizmente, a pandemia deu uma brechinha e eu consegui ir. E aí, quando eu voltei, era um novo trabalho. E aí, depois, enfim, eu vou sempre vivendo assim, dessas coisas em que eu posso me agarrar. E que aí a presença dele me fortalece mais uma vez e não me drena, né? É como se você tivesse que ficar também, né? Na verdade, você tem que ficar com o Gilberto, junto com o Gilberto de um outro jeito, mas É, na sua vida. e é muito interessante porque eu não tenho que ficar. Me foi dada essa oportunidade, esse presente de continuar. Porque, assim, depois que a gente passa por uma experiência de morte, a vida vira uma dádiva. Ver Gilberto e o amor que ele vai demonstrando pelo viver, mesmo dizendo, tudo bem, eu vou, ao mesmo tempo, né, que eu celebro o prazer de estar vivo, eu também me preparo para me despedir. Ele fez essas duas coisas brilhantemente ao mesmo tempo. Por isso que eu digo que não há dicotomia nisso, né? E assim, É, eu encaro que estar viva, ainda mais nesse momento no é um Brasil, no presente. mundo, é uma dádiva. E a gente precisa saber muito bem o que a gente vai fazer com esse presente que o mistério nos dá, né? É verdade, Ana, você falou uma coisa que é muito certa. Não é que eu tenho que ficar. Eu quero ficar e eu honro ficar. Eu honro estar aqui. E por isso eu honro também a memória do Gilberto. E o Gilberto fala desse amor que ele nunca pensou que pudesse, né? Dessa coisa que foi tão profunda, principalmente na doença, que ele nunca pensou que pudesse amar alguém com tanta profundidade. Então, assim, tem uma Ana que já estava ali, né? Mas que ele, inclusive, fala, né? No início do livro, ele fala muito dessa dificuldade que ele tinha de uma conexão com o outro.
não é? Que ele estava no celular, que ele vai falando de vários momentos. É que eu acho que nós temos, se a gente não para e não se repara mesmo, sabe? Eu tô aqui ou eu tô no celular, são coisas simples que a gente não repara mesmo. E aí você vem e fala desse momento da doença, do quanto vocês ficaram ali, inteiros, né? Ouvindo o passarinho, tendo olhos para ele, para a flor. Isso é inteireza. E aí você fala, a gente ficou nesse mundo, a gente fechou um pouco o mundo externo mesmo para poder olhar para dentro. Que eu acho que esse é o caminho mesmo, é olhar para dentro. Mas você Para sabe, poder olhar para fora, né? você sabe que eu acho que a gente está vivendo, enquanto humanidade, um momento de morte, né? Eu acho que tem um mundo que está morrendo para outro nascer. E ainda tem gente muito apegada a esse mundo antigo, sem querer deixar que esse mundo antigo se vá. E aí, por isso, tanto esse reacionarismo, né, de querer uma volta ao que já não existe mais. Mas, assim, tem um luto de várias naturezas, né? As pessoas todas, que são muitas pessoas morrendo ao mesmo tempo, muitas pessoas enlutadas que carregam essa dor da perda ao mesmo tempo. Tem o conhecido morrendo ao mesmo tempo, né? Tem as nossas zonas de conforto. Esse é um chamado para a gente voltar para o essencial. Aquilo que Gilberto viveu, que a gente pôde viver. Esse é um convite agora, eu acho, que para todo mundo. A gente está recolhido, ou deveria estar, nesse lockdown, ou nessa proteção aí por conta da pandemia. Essa é a hora da gente também se voltar para dentro. É para a gente se reconectar com o essencial, para a gente se reconectar com as pessoas que a gente ama, mesmo à distância, né? Justamente porque estamos distantes, a gente sente a falta que a presença dessas pessoas faz nas nossas vidas. Então, esse é um convite muito maior, né? Digamos assim, o convite que eu e Gilberto recebemos é amplificado para toda a humanidade. Acho que a gente precisa se tocar disso. O livro busca muito mais ajudar as pessoas a fazer esta transição, que é uma transição desse momento, né, da existência humana. Então, assim, o convite para as pessoas lerem o livro é para as pessoas aproveitarem este momento e viverem tanto as perdas quanto as possibilidades que um momento como esse traz. E, principalmente, saber que só tem uma coisa que cura tudo, que é o amor. Porque o amor pode não curar o câncer, mas o amor faz com que a vida com câncer seja a melhor possível e a morte de câncer seja a melhor possível. Assim também como todas as outras, né? Todas as outras coisas que nos acontecem. Se a gente se conecta com o amor que a gente tem pelas pessoas que partem, se a gente se conecta com o amor que a gente tem pela vida e pelas pessoas que ficam, se a gente se conecta com o amor que vive dentro de nós, é muito mais fácil passar por tudo isso. Com todas as dores dilacerantes que atravessam o nosso coração. Só o amor cura essas feridas cardíacas que a gente carrega num momento como esse. E aí eu espero que esse amor possa se manifestar também do ponto de vista mais coletivo. A gente vive nesse momento uma crise do afeto, né? Do cuidado, do se importar. As pessoas não estão conseguindo se importar com as outras, né? Dedicar o mínimo de empatia e compaixão para as outras. É muito duro ver a humanidade perdendo aquilo que há de mais humano em nós, que é justamente essa capacidade da conexão pelo afeto, né? Pelo cuidado. Então, eu acho que esse é o convite para vocês lerem o livro e, a partir do livro, poderem viver esse momento tão difícil que a gente está passando, todos nós, mesmo os que não estão perdendo parentes, né?
para que a gente possa passar por tudo isso e crescer e sermos pessoas e sociedades melhores a partir disso tudo. Senão vai ser um desperdício, a gente vai ter passado por tudo isso e não vai ter aprendido nada. Então, o que eu agradeço todo dia é que eu passei por esses 10 meses de sofrimento, mas eu saí uma pessoa melhor, mais potente, mais sábia, né? Mais inteira e principalmente mais amorosa. E aí, quando eu tô aqui, o que eu quero mesmo é que esse amor que Gilberto fez potencializar-se dentro de mim possa chegar em outras pessoas, principalmente naquelas que mais sofrem nesse momento, né? É essa partilha que eu quero poder fazer quando eu me predisponho a estar aqui com vocês. Ana, e é bonito porque assim, você fala tanto na doença, dessa coisa que cabe ter fé e cabe pensar que pode morrer, cabe no luto uma saudade que é boa e uma saudade que dói. Eu acho que essa mistura do que é difícil e do que facilita, do que traz paz e do que traz dor, a gente sempre vai vivendo isso. Eu acho que em todos os momentos da vida as duas coisas podem acontecer, né? O quanto você inclui as duas coisas e tá tudo bem, as duas coisas fazem parte do que eu estou vivendo, eu acho que isso é libertador. Acho que a palavra libertador até, você foi falando, eu fui lembrando daquele filme Beleza Oculta, né? Que quando você descobre essa beleza oculta mesmo, que é uma coisa muito, muito maior, muito maior. Eu acho aquele filme muito bonito. E eu acho que tudo que eu li de vocês me fez pensar muito nessa beleza oculta, sabe? Sim. Que É ela é muito maior. que tá oculta porque a gente esconde, né? Porque ela tá dentro de nós. E E quanta assim, beleza pôde haver nessa despedida, né? mas olha, e é isso. Nada nessa vida é dicotômico assim, de é isso ou aquilo. Tudo é misturado, né? Tudo misturado. É tudo, é dor e alegria, é raiva e é amor, enfim, né? Dificuldades e superações. A gente querer tudo muito departamentalizado, achar que é possível separar essas duas coisas, é não entender do mistério, né? Porque o mistério fala assim, olha, não vai rolar uma vida só de fleuma, né? Só de alegrias. Se você vem para cá, você vai ter que viver o pacote completo. E o pacote completo, às vezes, é tudo ao mesmo tempo agora, né? É tudo. Então, é isso. A gente tem que entender que precisamos passar por essas coisas. Não tem como, né? Não tem como fugir delas, não tem como rejeitá-las, não tem como se revoltar contra elas, porque elas vão continuar existindo. O que a gente precisa é atravessá-las. E para atravessar, a gente precisa vivê-las. Não tem outro jeito. E isso é estar vivo, né, Ana? Isso é estar vivo. Isso é usufruir do presente que é a vida. Não é? Eu falei da questão da saudade, porque eu sempre digo o seguinte, que a gente aguenta a morte, que é a morte física, né? A gente não aguenta é o sumiço. E eu penso que a única relação possível com os meus mortos é eles continuarem. Eu não parar de falar neles, eu ter foto deles onde eu quiser. Você consegue pensar na possibilidade, afastar, né? E claro, você falou aí que você precisa do Gilberto. Eu tenho essa relação com os meus mortos, eu preciso deles por aqui. Você acha possível essa existência sem falar na pessoa? Eu vou falar nele um tempo. Por que eu estou te perguntando isso? Porque as pessoas colocam um tempo. Claro que cada um tem as suas limitações, mas as pessoas colocam um tempo para você falar de quem se foi fisicamente. Só que aquela pessoa vai estar para sempre aqui. Então, provavelmente, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai falar nela, porque ela pode existir. Para a gente está tudo bem existir, né? Para algumas pessoas não tá. Você se imagina não falando no Gilberto? Eu acho que isso é tão desnecessário, né? Não falar das pessoas.
O problema é que os outros se incomodam porque eles não sabem lidar com a morte. Então, eles se incomodam porque o nome da pessoa que se foi os lembra da sua própria finitude, ou das dores que sentiram, ou seja lá outra coisa que for. Mas o meu compromisso é com os meus sentimentos. E os meus sentimentos me pedem para me relembrar. Eu não fico falando de Gilberto o tempo todo, porque eu tenho um monte de coisa para fazer ao longo do meu dia. Eu Sim. trabalho, mas a cada hora, se eu estou falando uma coisa, hoje eu estava numa reunião, eu me lembrei de uma frase que ele costumava dizer. Eu falei, então, como o Gilberto dizia tal coisa, e a vida segue, né? Eu não fiquei ali me lamentando, que eu sofrida, sou né, uma pobre viúva, aliás, detesto esse nome, Deus que me perdoe, mas enfim, Você ele, nem ele tem uma carga terrível, né? Porque o povo já quer botar um rótulo na nossa testa, a viúva, aí você já imagina um monte de coisa que tem a ver com a viúva, né? Então, esse rótulo eu não quero. Também não me sinto uma pobre coitada, me sinto muito privilegiada, agradeço todos os dias por ter podido viver tudo isso do jeito que vivi, como eu disse no TED e tudo mais. Então, não sou, assim, não sou uma pessoa de ficar me queixando. Eu sou uma pessoa da solucionática. Meu problema é esse. Se aparece um problema na frente, eu já quero resolver, né? Então, essa é gostei a da minha maneira diante solucionática. das coisas. Agora, falar de Gilberto, para mim, nem é problema, nem é limitação. Falar de Gilberto, para mim, é prazer, né? Então, tem, assim, uma prima minha, Bia, que sempre vem aqui e ela adora falar de Gilberto. Menino, é uma alegria, porque eu posso falar sobre tudo, lembrar das coisas todas que a gente viveu, desse começo atribulado do nosso relacionamento, das manias deles, até das coisas que me exasperavam, que agora eu consigo rir de tudo, né? Até das coisas que me irritavam profundamente, elas viraram motivo de graça. Então, para mim, tudo isso é uma graça, né? É uma graça no sentido de ser agraciada por ter vivido essa história tão linda, tão maravilhosa, tão mágica pelo tempo que foi possível. Como é que eu posso não querer falar disso? Né? As coisas mais lindas aconteceram. Como que eu posso querer esquecer as coisas mais lindas que aconteceram na minha vida? De jeito nenhum. Eu vou continuar falando. Se o interlocutor não quiser ouvir, eu vou procurar outro. Isso, ótimo, Ana. Isso é ótima. Ana, tá terminando, infelizmente, eu ficaria te ouvindo horas. E eu O vou pessoal está fechar. perguntando o nome do livro. O nome do livro é Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida. Os Últimos Ele vai Melhores aparecer Dias ao da Minha Vida. contrário, Mas é Os ele. Últimos Melhores Dias da Minha Vida. Ele tá à venda nas livrarias físicas, está na Amazon. E eu postei ontem também a divulgação dele, tá, Tem gente? Tá no na minha feed. página, né? Ana Penido 1, no meu perfil do Instagram, tem muitas coisas sobre o livro, as coisas que as pessoas leram, comentaram. Aliás, é uma das coisas que eu mais amo na minha vida, receber a mensagem das pessoas que leem o livro e suas reflexões, seus insights, né? Suas sensações, eu fico bem feliz. Então, podem ir lá no Ana com 2 N's Penido 1 e me mandar o que vocês quiserem. O Insta da Ana também tá no post da live. Você não sai imune ao livro, eu acho muito difícil que saia, e isso é uma graça, como está dizendo a Ana. Ana, antes da gente fechar, a fala, né? Para cada dor há uma compensação. Qual foi a sua compensação? A minha compensação foi chegar nesse nível do amor incondicional. Acho que se não tivéssemos vivido o limite sabendo que era o limite, a gente não teria chegado nesse nível de cumplicidade, nesse nível de realmente dessa entrega, né? Eu acho que a gente, e eu falo isso no livro, a gente tem muito medo da entrega absoluta, porque a entrega absoluta a gente fica com medo de ficar refém do outro, né?
Então, tem outras coisas na minha vida, eu não posso entregar tudo para essa pessoa ou para essa relação. E às vezes é prudente mesmo. Mas quando não tem amanhã, que se dane, entendeu? Você se entrega de corpo, alma, de tudo que você tem, e aí você chega no Nirvana, né? E eu acho que eu e Gilberto chegamos no Nirvana nesse nível da cumplicidade e do amor de um casal. E, então, essa foi a minha grande compensação e esse amor é o que me sustenta. A beleza apareceu, não ficou oculta, né? Não, Foi. ela ficou explícita. Eu acho que a palavra é imenso, né? Imenso. Imenso tá assim, em todas as letras isso está muito claro, que é a imensidão disso, né? O mar. Ana, muito grata. Eu acho que assim, o que você falou, eu tenho certeza que chegou em muitas pessoas de um jeito muito bacana. Tá clara essa coisa toda que aconteceu, essa passagem, né? Não só a passagem da hora que o Gilberto estava indo, mas essa travessia sua mesmo, né? Não dá para ser o mesmo. E eu acho que seria injusto ser o mesmo, né? Depois de ver uma coisa tão bonita. E eu acho que você traz essa clareza de que pode haver muita beleza na morte, né? Mesmo que as pessoas achem estranho, mas eu acredito nisso também. Então eu queria fechar, né? Primeiro agradecendo muito, agradecer a todas as pessoas que estão aqui e para você deixar uma mensagem mesmo, né? Eu acho que uma mensagem, sabe, uma coisa que sim, leva isso com vocês. Sim, eu vou reforçar essa ideia de que nós todos estamos fazendo uma travessia. O planeta está doente, a sociedade está doente e nós precisamos viver essa transição como se não houvesse amanhã, nos reconectando com a essência, nos reconectando com o amor que vive dentro de nós e principalmente nos reconectando com as pessoas, né, com os seres humanos, porque é só através desse emaranhado da interdependência afetiva que a gente vai sair dessa. Não tem outro jeito. Então, eu espero que o livro possa inspirar vocês nesse sentido, a encontrarem amor, propósito e encontrarem essa essência dentro de vocês mesmos. Ana, muita gratidão. Um abraço imenso Muito daqui. obrigada, viu, Tereza, por tudo. Dona Esther, né? Como disse a Ana, um abraço imenso no seu coração de mãe. Eu penso que a Ana está certa, né? Quando ela falou dessas perdas também, né? A Dona Esther perde um filho, a Ana perde um amor. O amor é das duas, mas são perdas que de qualquer forma são diferentes, né? Cada uma intensa nos seus vazios, na presença, mas diferentes. Então, um abraço nesse coração de mãe. Ana, você é muito abençoada. Acho que você é muito, acho que recebedora do mistério mesmo. E isso faz você especial. Você recebe. Como você recebeu a notícia, como você recebeu a travessia, como você recebeu a despedida. Isso é seu. Isso é seu. E isso faz você especial. Obrigada. Muita gratidão, tá? Até a próxima. Até a próxima.